Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 11. Atente para a leitura que eu farei do texto. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. No verão do ano 410 da nossa era cristã, a cidade de Roma, naquela altura, o coração do mundo, o verdadeiro pilar da civilização ocidental, a fortaleza impenetrável, o reservatório de toda a cultura milenar, a casa do maior império da história, berço de Cícero e de Virgílio. Neste dia do verão de 410, aconteceu em Roma aquilo que era impensado. A cidade chamada Cidade a Eterna teve os seus portões arrebentados, invadidos por germânicos, vândalos, gente da Silésia, godos, ostrogodos, lombardos, vários outros povos bárbaros, conduzidos pelo rei Alarico, que fizeram de Roma o mesmo que Roma fizera com muitas nações ao longo de 7 séculos. Invasão, destruição, violações, morte, incêndio, banharam de terra as ruas, de sangue, as ruas de Roma. E o grande império caiu. E a igreja cristã, lá no centro de Roma, bem naqueles dias, já havia se imiscuído, já havia se habituado com o império dos homens. A igreja e o império estavam de alguma maneira unidos. E muitos viram a união da igreja cristã com o império dos homens com grande entusiasmo. Alguns dos nossos pais da igreja do passado, como Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Orígenes, pais da igreja primitiva, criam que a força do Império Romano favoreceria a igreja e a causa de Cristo seria avançada no mundo por meio do poder do império. Mas agora, o império caiu. Como vai ficar a causa de Cristo? Diante da queda do Império Romano, o bispo Agostinho, em um dos seus sermões, declarou o seguinte: ora, se até o mundo que Deus criou haverá de ter um fim, então aquilo que o homem fez cairá, terminará. E ele segue dizendo: nem mesmo o que o homem fez caiu, senão quando Deus o quis. Nem o que Deus criou se acabou, senão quando Deus o quis. E com esta palavra, com este vaticínio,
de quem viu a glória e também a queda do último império da humanidade, Agostinho asseverou o que há de mais certo sobre os poderes dos homens. Os poderes dos homens, os impérios desta terra, terão fim. E este fim será conduzido pelo próprio Deus. E a queda do império dos homens, a Escritura vai testemunhar para nós, é o triunfo do império de Cristo. Porque o testemunho das Escrituras é de que o império de Cristo não tem fim. O império de Cristo é maior e mais poderoso e mais forte e mais sábio do que os impérios deste mundo. E a cena que nós vemos aqui em Isaías se deu também em um tempo em que grandes impérios surgiam e ruíam. A cena que nós vemos aqui neste capítulo 11 é apresentada em um momento de grande insegurança e de grande incerteza para o povo de Israel. O reino do norte já estava prestes à sua ruína. Ia cair pela mão do poder assírio, um grande império. Mas também os reis de Judá, quer dizer, o reino do sul, aqueles que vinham da linhagem de Davi, haviam fracassado na sua missão. E este reino também cairia. E a imagem, então, que abre este capítulo 11, fala de uma grande árvore. Uma árvore que representa o reino de Davi. E que foi derrubada completamente. A glória de uma árvore é o seu portento, são as suas raízes fortes, os seus ramos, os seus galhos, a sua folhagem. Há uma árvore ali na Avenida Andrômeda que eu gosto muito, costumo brincar com as pessoas que é minha árvore favorita. Né? Quando a gente passa lá, ela é uma árvore tão bonita, com um tronco assim que a gente precisaria de 3 ou 4 pessoas para abraçá-lo. Né? E a sua copa, ela quase que cobre a avenida inteira. E nós temos algumas árvores muito históricas aqui em São José dos Campos, né? Como, por exemplo, aqueles coqueiros que a gente tem, né? Aquelas palmeiras que a gente tem, perdão, ali na Avenida João Guilhermino, né? E também no Parque da Cidade. Né? Nós temos aqui numa cidade arborizada essa imagem do vigor e da força, né? Das árvores. Né? E elas impressionam a gente, enchem os olhos da gente. Se a gente algum dia tiver a oportunidade de visitar os grandes parques das sequoias, talvez você possa encontrar isso com imagens pela internet, né? Aquelas árvores gigantescas, milenares. E esta imagem normalmente é usada na Escritura como uma ilustração de algo antigo, forte, poderoso, portentoso. Árvores. Mas árvores aqui, elas aparecem como árvores cortadas. Quer dizer, a sua força, o seu vigor, a sua beleza, a sua aparência se foram. A sua glória se foi. A glória desta árvore do povo de Deus se foi completamente. Há um tronco somente. Há um tronco. E esta é uma imagem desoladora, porque revela o fracasso do reino dos homens. Aliás, quando nós lemos no capítulo 10, esta mesma imagem de árvores cortadas é apresentada para falar dos reinos da Assíria, de outros reinos poderosos que arrogantemente se alteavam contra o povo de Deus, e Deus vai dizer que ele mesmo, Deus é o machado que derrubará essas árvores. Veja o verso 33 do capítulo 10, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derrubadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Mas também a árvore de Israel foi cortada. Só que, à semelhança do que vimos no capítulo 6, nesta imagem de desolação, de um reino cortado,
de um reino que cai, de um império que chega ao seu fim. Nós temos um pequeno ramo, um broto, que sai daquele tronco. E que este broto haverá de tornar-se uma grande árvore, mais forte do que o carvalho e o terebinto, maior do que as grandes sequoias, mais longevas do que as oliveiras, mais frutífera do que a videira. Isaías, então, traz para a gente, nesse capítulo 11, uma cena que começa com a desolação e termina com a esperança. A árvore foi cortada, mas dessa mesma árvore, dessa mesma raiz, da raiz de Jessé, vai surgir um ramo de uma grande e poderosa árvore que jamais será cortada. Da raiz de Jessé. Interessante, não é da raiz de Davi, não é dos descendentes de Davi, mas é um semelhante a Davi, igual a Davi, ou maior do que Davi. Da raiz de Jessé haverá um novo Davi, haverá um reino davídico, o reino do Messias, um reino prometido, um rei prometido, um novo governo prometido. É sobre isso que Isaías nos fala. E é esta cena que ele nos traz neste capítulo 11. E este reino, o reino prometido da raiz de Jessé, é um reino belíssimo. Mais ainda, o reino prometido é um reino poderosíssimo. Mais ainda, o reino prometido ele se estende por toda a face da terra. Os súditos deste reino são felizes e desfrutam o shalom de Deus, a paz de Deus. Agostinho, quando segue naquela pregação, quando ele viu o fim do grande império dos homens, ele declara, ainda que desolado, num rasgo de esperança, o seguinte: se a obra humana não cai senão pela vontade de Deus, jamais a obra de Deus cairá pela vontade dos homens. Se a obra dos homens cai e ela só cairá pela vontade de Deus, por sua vez, a obra de Deus jamais cairá pela vontade dos homens. E nós temos aqui a visão de um reino poderoso, que vem da raiz de Jessé, de um novo Davi, de um novo rei, de um rei prometido, um reino vindouro, mas absolutamente certo, absolutamente garantido, um rei que Isaías diz na sua pregação, na sua visão, que haverá de chegar, ele não sabe quando. Isaías não sabe quando esse reino virá. A profecia chega num momento, gente, de grande incerteza para o povo. A coisa estava feia. O reino do norte já estava em frangalhos. Os assírios já estavam secando Israel. O reino do sul não tinha tanta esperança, não tinha poderio militar, não tinha condições de enfrentar os grandes impérios. E é nesse momento de insegurança, de incerteza, de medo, que chega esta profecia. O reino de Israel havia fracassado. Estava fadado a cair pelas mãos da Assíria. O reino de Judá estava por um fio. Não haveria de durar por muito tempo. O momento é de desolação, é de tristeza, é de incerteza. Então Isaías, ele oferece a um povo desesperançado, e sejamos honestos, pelo que ele mesmo descreve, da condição do coração desse povo, não apenas desesperançado, mas um povo desinteressado, quer dizer, um povo que já não ouvia mais a sua pregação, mas mesmo assim, ele haverá de prometer um reino vindouro, um novo Davi, fala de um reino futuro, que será cheio do Espírito de Deus. Este rei, este novo Davi, ele é cheio do Espírito de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Este rei é cheio do Espírito. No Velho Testamento, nós vemos visitações do Espírito, concedendo dons a alguns dos homens levantados por Deus. Alguns dos juízes, como Sansão, teve dons dados pelo Espírito de Deus, por exemplo, da força, não é? Nós temos alguns dos profetas que eram dotados pelo Espírito de Deus para falar em nome de Deus. Nós temos alguns deles que, inclusive, pelo poder do Espírito, eram capazes
de fazer sinais impressionantes, como Elias foi capaz de fazer. Nós temos homens como Davi, que eram valorosos em batalha, assim, pelo poder do Espírito de Deus, que o fortalecia. Mas aqui nós temos algo diferente. Este rei, acerca do qual Isaías faz referência, é maior do que Davi, porque a imagem do Espírito que nele repousa indica uma união deste rei com o próprio Espírito de Deus de forma absoluta. Quer dizer, não se trata de uma visitação do Espírito, mas de uma presença permanente do Espírito junto desse rei, que faz do Espírito desse rei e deste rei um só. E por isso esse rei é mais sábio do que Salomão. Quer dizer, o discernimento dele, a leitura da realidade, o entendimento do que se passa no coração humano, da intenção dos homens, é algo incomparável. Não há ninguém semelhante a este rei. O conselho dele é um conselho preciso, penetrante, transformador. Ele é superior a Jetro, por exemplo, o sogro de Moisés, que foi capaz de dar conselhos sábios a Moisés. Ele é mais forte e poderoso do que Sansão. É mais valoroso em batalha do que Davi. Ele é o grande reservatório de conhecimento. No seu nascimento, ainda na sua infância, sábios, escribas, os entendedores da lei indagavam dele como criança. E ele, com um reservatório de conhecimento, movido pelo Espírito, era capaz de respondê-los com autoridade. Ainda mais, o temor do Senhor está diante dele. É alguém que se alegra na presença do Pai. Sabe, irmãos, a visão de Isaías é também a pregação de Isaías. Isso que Isaías recebe do alto como uma visão de um reino vindouro e prometido é também o conteúdo da mensagem dele. Aquilo que ele pregava para aquelas pessoas desoladas, para aquelas pessoas desesperançadas, para aquelas pessoas que perderam a sua fé, por exemplo, na sua nação, no seu rei, nos seus governantes. Esse era o conteúdo da sua mensagem. E é importante que a gente perceba algo que talvez o próprio Isaías, o profeta, não tenha percebido ao seu próprio tempo, no que diz respeito às profecias preditivas. A revelação divina, às vezes, traz cenas, traz fatos, que nem sempre eram tão claros para o profeta. Aqui na visão de Isaías, o reino do Messias aparece em uma única cena. Ele vem em triunfo, vem de forma definitiva, de forma cabal e traz o seu shalom, não é? Quer dizer, a gente vê aqui a descrição de como é este reino. Um reino de paz, um reino cujo conhecimento dos povos é o conhecimento de Deus. O estandarte do Messias prometido é visto por todas as nações. E, de certa maneira, essa visão vem em um bloco só para Isaías, que não tinha, talvez, a clareza nesta altura de que este Messias viria e depois ele haveria de voltar. Mas o fato é que, na promessa que nós temos, pela visão de Isaías, um reino poderoso surgirá e este reino não terá fim. Ele fala isso para um povo quebrado. E talvez a gente não esteja assim em uma condição muito diferente da condição dos dias de Isaías. Porque os reinos ao nosso redor, gente, estão quebrados. Ou não estão? Os reinos dos homens estão em ruínas. Olha, tem muita gente, mesmo no meio da igreja, assim como havia no meio do povo de Israel, que coloca seu senso de segurança na prosperidade das nações, na prosperidade política, na prosperidade social, no voto. Nós queremos um governo mais conservador, queremos leis mais próximas da nossa fé, queremos um ambiente seguro para os nossos filhos no nosso país. Até mesmo o movimento migratório, que a gente vê de pessoas que saem de um país para outro, procurando mais segurança,
procurando um ambiente um pouco melhor, procurando um ambiente um pouquinho mais pacífico, para poder viver. E, gente, não há nada de errado com isso. Nós queremos cuidar dos nossos filhos, queremos cuidar das nossas famílias, queremos prover a eles um espaço seguro. Mas a verdade é que não há lugar seguro neste mundo caído. Não há nada aqui neste mundo e deste lado da eternidade, do lado de fora do Éden, que não esteja fadado ao fracasso e à ruína. E quanto mais cedo a gente, como povo de Deus, compreender isso, tanto mais cedo a gente vai ser capaz de voltar o nosso olhar para o reino vindouro de Deus e de anelá-lo com todo o nosso coração, para que a gente não finque raízes neste mundo mau. Porque este mundo, gente, jaz no maligno. Esta é a palavra do nosso Senhor. É um mundo que está em frangalhos, é um mundo que está em ruínas. Não podemos, não devemos, jamais colocar as nossas esperanças nos poderes deste mundo, nos políticos deste mundo, nos governantes deste mundo, nas diferentes políticas deste mundo, seja no nosso sistema, por exemplo, de educação escolar, de educação domiciliar, seja no nosso sistema de escolha de governantes, seja no nosso sistema de justiça e como ele funciona, dos supremos da Suprema Corte Brasileira ou das esferas inferiores, os nossos olhares muito voltados para essas coisas todas, e a gente fica agitado com isso tudo, e aquilo começa a fazer mal para o coração da gente, porque a gente acha que está tudo muito difícil, e a gente então procura achar espaços no meio dessa sociedade quebrada, onde a gente possa encontrar segurança, e sabe de uma coisa? A gente não vai achar! Não vai achar! Senão no reino de Cristo. É só neste reino poderoso do rebento de Jessé onde a gente vai encontrar força. Então, pode parecer um pouco melancólico isso, mas é importante que a gente se lembre como caíram os reinos dos homens. Roma caiu, a Síria caiu, os persas caíram, os macedônios caíram, os grandes reinos dos homens caíram, as grandes revoluções do nosso próprio tempo, todas fracassaram. Todas. Às vezes a gente pode achar que a nossa segurança, que o caminho da igreja depende da estabilidade, da tranquilidade, do ambiente onde a gente está. Não. Não são raras as vezes em que a igreja floresce, que ela se fortalece, que ela ganha mais unidade, em que o amor no corpo da igreja se faz sentir mais forte, justamente quando o reino dos homens cai, quando os homens não conseguem mais oferecer caminho de esperança para ninguém. Não é raro que quando os poderes ao nosso redor descambam, o olhar dos homens até se voltam para a igreja, que é o único reservatório de luz e de conhecimento de Deus. Aliás, não foi assim, gente. Recentemente, na pandemia de Covid-19, o que aconteceu com algumas igrejas? Vocês lembram? As pessoas voltaram o seu olhar para a igreja, para a mensagem da igreja, para a mensagem do evangelho, para o estandarte da igreja, que é a cruz de Cristo. E muitas igrejas cresceram. Essa foi, a propósito, a experiência até mesmo da nossa igreja, Batista da Graça, que se fortaleceu no meio do sofrimento, quando os homens batiam cabeça, quando ninguém tinha resposta segura para um mal que assolava a humanidade toda. E cada um tinha um palpite diferente, e eles brigavam entre si, e nós víamos e vemos até os dias de hoje o resultado dessas brigas e dessas confusões e desses conflitos. Quer dizer, é nesse momento de incerteza, de insegurança, de desolação e de medo que o povo de Deus se fortalece na esperança do reino do Messias. Quando falta segurança, quando falta clareza, quando os líderes desse mundo não sabem mais apontar os caminhos, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o único lugar
onde nós encontramos segurança real, que é na figura do Messias. Então volta o seu olhar para esse texto. Veja o que Isaías está dizendo aqui para a gente. Olha o que ele está dizendo. Olha que cena. Ele diz que no reino do Messias, o lobo vai habitar junto com o cordeirinho. Não vai comer o cordeirinho. A vaca e a ursa pastarão juntas. Enquanto as nações se devoram, enquanto as nações se devoravam aqueles dias, como a Assíria, que era uma temida máquina de guerra, nós temos uma imagem de uma sociedade que vive absolutamente em paz, experimentando o shalom de Deus. Os poderes do mundo já não representam uma ameaça para o povo de Deus. O amor de Deus vai reconciliar os homens. E olha que coisa linda no verso 9, o conhecimento de Deus vai encher toda a terra. Você consegue imaginar isso? Todos os homens, toda a sociedade, do povo da aliança de Deus, cheia do conhecimento de Deus. É tão sensacional que é difícil da gente visualizar isso. Todo o povo, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os idiomas e culturas diferentes, repletas deste conhecimento de Deus. Eu voltava de viagem dia desses, passei por um aeroporto, e eu vi tanta gente, tinha milhares de pessoas literalmente indo e vindo, chegando e saindo, indo para todos os lados. E por um instante eu senti um peso no coração de imaginar que, muito possivelmente, a grande maioria daquelas pessoas, portadores da imagem de Deus, não conhecem o Messias, não têm a sua esperança no reino do Messias, não têm fé no Messias, e que estão presas aos sistemas deste mundo, um mundo que está em ruínas, e que colocam sua esperança, então, nos seus políticos, nos seus governantes. E eu quero dizer que isso é muito triste. E isto, gente, é o que deve nos mobilizar à evangelização. Não imagina mesmo aqui no Brasil, muitos brasileiros colocando a sua felicidade, os seus sonhos, as suas aspirações na mão de políticos de esquerda, de direita, disso, daquilo, de centro, de leis e de juízes. Não. A nossa esperança está no Messias e no seu reino. E se nós vemos estas pessoas todas portadores da imagem de Deus se agarrando aos troncos partidos, às ruínas de um mundo cuja glória evaneceu, nós precisamos nos mover para com eles, à semelhança de como Jesus via as pessoas com compaixão. Jesus via as multidões e, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, ele sentia compaixão delas e ele ensinava, ele pregava. O reino do Messias é um reino de amor, porque no centro deste reino tem uma mensagem, a mensagem do Evangelho. A mensagem da reconciliação, a mensagem que chama os homens e mulheres a viverem neste mundo descrito por Isaías. Um mundo em que o conhecimento de Deus é como as águas que cobrem o mar, em que as nações olham para o estandarte do Messias e recorrem a ele. Isso deve mobilizar os nossos corações a que façamos como Isaías, pregando o reino vindouro. Ele fez isso no meio de um povo desinteressado e de um povo desolado, mas fez com fidelidade. O momento vivido por ele e pelo povo da aliança era desolador, mas a pregação dele seguiu firme, segura, anunciando este reino de paz, anunciando um reino de amor, anunciando as promessas futuras. Ele anunciava um reino de poder. O Senhor destruirá o braço do Egito, quando a gente segue no texto a partir do verso 11. O Senhor matará o perverso com o sopro de sua boca. Aliás, algo que o apóstolo Paulo vai fazer referência na sua segunda epístola aos Tessalonicenses. A gente lê aqui no versos 4 e verso 5. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça
e a fidelidade prevalecerão no seu reino. A raiz de Jessé está posta por estandarte, uma bandeira para ser vista por todos os povos. E a glória lhe será morada. Esta é a esperança de Isaías. Esta é a pregação de Isaías. Esta é a cena que está diante dos olhos de Isaías. É a mensagem que sustentou o povo de Deus durante a queda do Reino do Norte. É a mensagem que haveria de sustentar o remanescente do povo de Deus, mesmo quando eles foram levados exilados para a Babilônia. É a mensagem que sustentou o povo de Deus ao longo de todo o seu período de exílio, durante a opressão dos medos, dos persas, dos seleucidas, dos romanos. Até que veio o Messias. Até que veio o Salvador. Esta foi a mensagem pregada por João Batista. E esta foi a promessa, aliás, do próprio Messias. O Messias tendo vindo a esta terra, ele dirá em Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra da extremidade dos céus. Vejam só, Messias tendo vindo a este mundo, ele repete aquilo que outrora era uma profecia remota de Isaías, como uma promessa dele mesmo. Raiz de Jessé, o toco, a semente que sai do toco. E atentem para isso. Até que este reino venha. E a gente ora. Venha o teu reino, não é isso? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós cantamos, Maranata, vem Jesus. Mas até que isto aconteça, até que o reino venha, até que o conhecimento de Deus encha toda a terra, a igreja cristã, o povo da aliança, é a habitação deste Santo Espírito. Deste mesmo Espírito de conhecimento e sabedoria, entendimento e conselho e fortaleza que repousava sobre Cristo. A Escritura nos ensina que se nós nos unimos a Cristo, nós também temos o seu Santo Espírito. Aliás, nós lemos hoje em João capítulo 14 que o Messias enviou o seu Espírito para habitar no meio do seu povo, para guiar o seu povo, para conduzir o seu povo. Nós não estamos sozinhos, desolados, desamparados, no meio do caos, enquanto aguardamos o cumprimento final das promessas do Messias. A igreja é apresentada na Escritura como coluna e baluarte da verdade. E nela, pelo poder do Espírito, nós temos um pequeno vislumbre do que vai ser a terra renovada lá na frente. Se ela é a coluna e baluarte da verdade, ela é o reservatório do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que é dom do Espírito. Como nós vimos em Cristo, no Messias, assim também é na igreja. É o Espírito quem concede sabedoria à igreja, é o Espírito que concede discernimento à igreja. Quer dizer, o entendimento, o conselho e a força se encontram no Espírito de Deus. E é por isso que nós somos exortados a ouvir a voz do Espírito, a seguir o Espírito, a ser guiados pelo Espírito. Porque esse mesmo Espírito que habita em Cristo, este mesmo Espírito que repousa sobre ele, o Espírito do próprio Deus, é a garantia de Cristo do cumprimento das suas promessas na vida da igreja. Vocês entendem isso, meus irmãos? Que o povo de Deus pactuado, ajuntado, em culto e adoração, é o lugar onde o Espírito habita. É o lugar onde o conhecimento de Deus floresce. É o lugar onde o nome de Cristo, do Messias, é exaltado.
e para navegar neste mundo mal, neste mundo caído. Nós precisamos da força do Espírito porque nós mesmos somos fracos, somos frágeis. Você consegue entender que é por isso que Deus nos concede uns aos outros? É por isso que Ele nos junta como povo. Quer dizer, como nós vamos enfrentar os dilemas morais deste mundo? Como que nós vamos enfrentar as tentações do inimigo? Como que nós vamos enfrentar a fraqueza da nossa própria alma? Sozinhos. Por isso que a imagem de alguém, tanto na aliança do Velho Testamento, como na igreja, no Novo Testamento, sozinho, isolado, distante da comunidade, é uma imagem inexistente. Hoje se fala em pessoas, né, chamadas desigrejadas. Isso é um palavrão. Isso não existe nas Escrituras. O que nós temos é o povo de Deus unido e pactuado, como um vislumbre do conhecimento de Deus, que um dia vai povoar o mundo todo, como o mar cobre a terra. É na igreja que a gente encontra esse reservatório de conhecimento, mas na igreja que é conduzida e habitada pelo Espírito. Para que essa igreja seja assim, ela precisa estar unida a Cristo. Você precisa estar unido a Cristo, para que você possa ser conduzido pelo Espírito, para que você possa ter sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você seja forte no meio das batalhas que você enfrenta. É pelo poder do Espírito que não vai agir em você se você não estiver em Cristo. Então, se você não conhece Cristo, olhe para o Messias, olhe para o seu reino prometido, olhe para o seu reino garantido, olhe para o seu reino de amor e de shalom e paz. Coloque nele a sua esperança, deposite nele a sua fé, entregue o seu coração para ele, porque é somente em Cristo que você fará parte de um reino que não tem fim, de um reino que é poderoso e que é garantidamente vitorioso, porque todos os demais reinos deste mundo cairão. Volte-se para Jesus. E se você que faz parte da comunidade da igreja se sente, como talvez sentiram-se os israelitas, naqueles dias de Isaías, amedrontado, sente-se acuado, sente-se desamparado, porque as nossas referências estão desaparecendo da sociedade. Olha para o estandarte no alto do monte, lá no Monte Sião, o estandarte do Messias, que está cheio da glória dele, que assegura para você aquilo que você mais precisa, que é o seu futuro nas mãos de Deus, que é a sua alma nas mãos de Deus, que é a sua ressurreição nas mãos de Deus. Este é o grande reino que virá. Isto deve tranquilizar o nosso coração, mesmo quando a coisa está feia. E deve nos mobilizar a levantar esse estandarte diante dos homens e dizer: venham para este reino, venham para Jesus, venham para Cristo, venham para o Messias, venham para o Messias, para a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, onde a glória lhe será morada. E que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra maravilhosa, por esta palavra que nos ensina que o reino vindouro já chegou na figura do Messias, de Jesus Cristo, prometido nos dias de Isaías, e que, tendo nascido da Virgem, tendo se feito homem, tendo vivido em nosso meio e pisado na terra, trouxe sua mensagem de reconciliação e paz, e concedeu ao povo
que se une em volta dele, o Santo Espírito, até que ele volte em triunfo. Dá-nos, Senhor, esta esperança robusta e ajuda-nos a falar deste reino de amor a todos os homens, pela certeza daquilo que o Senhor já fez. Nós também nos descansamos naquilo que o Senhor ainda fará. Oramos em Jesus, o Messias prometido, o nosso Salvador. Amém.